Vamos para o próximo, que ainda dá tempo de mais um hoje. Mais dois, na verdade, eu juntei. Uma mulher na multidão disse a Jesus: Feliz o ventre que te gestou e os seios que te amamentaram. Respondeu ele: Felizes os que ouviram o Logos do Pai e viveram a verdade. Porque dias virão em que direis: Feliz o ventre que não concebeu e felizes os seios que não amamentaram. Isso eu fiquei assim, o que ele está dizendo? Bom, aqui ele está trazendo duas questões. A questão do nosso parentesco, né? Porque o gnosticismo, o cristianismo, ele vai trabalhar sempre com a ideia do renascimento. A ressurreição é um renascimento espiritual, nesse sentido. Não renascimento, reencarnação, nascer de novo para reviver as experiências. O renascimento que aparece lá no Evangelho de João, que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E aí Jesus, em outras passagens, vai falar dos filhos do homem. A gente teve aqui um estudo sobre o filho do homem, lembram? Que o filho do homem é o Cristo, o Logos, ou o filho do homem, também tem o neto do homem, que é aquele que está no caminho espiritual, aquele que está conectado com uma iniciação, com uma linhagem ou algo mais avançado no caminho espiritual. Né? Então, ao filho do homem e aos filhos das mulheres. E aí, sou super machista para os nossos ouvidos do século XXI, mas a gente precisa entender como essa linguagem está sendo utilizada. Então, aqui há a ideia de um parentesco, o parentesco de sangue e o parentesco de espírito. Então, uma coisa é nós nascermos nesse mundo. Uma coisa é nós sermos encarnados e passarmos por todo o processo de nascimento, envelhecimento, morte e renascimento, nesse ciclo sem fim de sofrimento. Nós somos filhos de sangue. Nós nascemos de uma mulher, temos pai, mãe, somos de carne. E Jesus vai falar do nascimento espiritual. Então, é aquele que se torna filho do homem, que ele renasce no reino dos céus. Felizes os que ouviram o Logos. O que é o Logos? É o Cristo em nós, é ouvir a voz do silêncio. E o Logos, ele tem relação com a verdade. No mito gnóstico, o Logos, ele vai ser relacionado ao Cristo, ele vai ser relacionado à vontade. Lembram? Vontade naquele sentido espiritual, não é desejo. O desejo, ele é carnal, o desejo é dos sentidos. É do eu quero, eu desejo. A vontade, com V maiúsculo, nesse contexto grego, é esse ímpeto de agir eticamente. É do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. É a vontade do Logos agindo em nós. Então, o Logos, o Cristo, ele tem relação com a vontade, com a mente, com o Logos, é a mente em movimento, né, que se pronuncia, o verbo, que o pessoal traduz, e a verdade, a aletheia. A verdade que liberta, que encontrareis a verdade e ela vos libertará, é o despertar do Logos. Então, felizes é aqueles que ouviram o Logos, porque esses vão se libertar, porque esses conheceram a verdade, porque esses passam a agir como filhos da vontade do Pai. Não o Pai como alguém lá, uma figura paterna opressora que manda, você obedece, mas como o Pai que você é filho interior, porque o Pai é o um. O Pai é o princípio divino absoluto que se manifesta em nós. Nesse sentido, somos filhos do Pai. Então, não é que Jesus é o único filho de Deus. Todos nós somos filhos. E quando a gente encontra essa verdade, a gente desperta. E aí a gente se torna vivo. A gente renasce na vida eterna. Eu estou falando bem com uma linguagem cristã, mas se a gente pegar o texto gnóstico, é isso que está dizendo. A vida eterna é você não ser mais obrigado a renascer. Os gnósticos falam de reencarnação, isso é ponto indiscutível. Então, você se tornar Jesus ou vivo, você se tornar Caio ou vivo, Rodrigo ou vivo, Maria a viva, é você despertar esse Cristo interior, é você descobrir essa verdade, é você renascer. Esse nascimento espiritual, que é o nascimento da alma, não é mais o nascimento do corpo. Então, Jesus está falando que aqui, né, é uma ceninha, né? A mulher falou, bendita é a Maria, que te deu a luz e te amamentou. E sim, que bom que há boas mães nesse mundo para dar nascimento a bons instrutores. Mas ele vai dizer, feliz mesmo é aquele que nasce.
espiritualmente. E aí a gente vai ter no gnosticismo duas imagens de mãe. Existe a mãe física de Jesus, o homem, e existe a mãe do Cristo. A mãe do Cristo é a divindade gnóstica, é a Barbelô, é a Pronoia, é esse, que para quem acompanhou terça passada, é esse círculo, né? O pai é o pontinho, o círculo, que é o útero universal, que é a verdade última, é a gnosis plena, é a plenitude do todo. Ela é a mãe, porque ela contém em si todas as ideias platônicas, todas as formas divinas, todas as luzes. E ela dá luz ao Cristo. E ela não amamenta, e ela não dá luz fisicamente, em carne, né? Então, mães diferentes, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Ave Maria, fazendo uma releitura, pensando em Barbelô, a mãe do Cristo, e não Maria, a mãe de Jesus, por mais que eu tenha muito respeito por Maria, a mãe de Jesus, muda. Então, bendita é Barbelô, entre o pleroma do todo. Vós sois a mãe da luz que vem ao mundo. E a esse seio que nós queremos retornar. Peguei a oração e fui para o outro lado. Mas o retorno que a gente viu aqui do despertar da luz interior, que é o despertar do Logos, o Cristo em nós, que vence o poder das sombras, da ignorância, do Yaldabaoth, e retorna ao todo, retorna ao seio dessa mãe, mãe-pai, é o caminho final do despertar espiritual no gnosticismo, no meu entendimento. Então, a gente vai encontrar muitos trechos, de Jesus chamando as pessoas de mortos-vivos. Então, o feliz é aquele que nasceu espiritualmente, porque se tornou vivo. Porque nós, enquanto estamos adormecidos, embriagados, sonolentos, ou bebemos a taça do esquecimento, nós somos mortos. Nós precisamos renascer. Por isso que quando Jesus dá a iniciação de Lázaro, batizando como João, como a gente diz lá no livro, e o Nicodemos fala, lá no Evangelho de João, ele fala, vamos lá também para morrer também, para nascer como ele, porque esse morrer e renascer é um processo espiritual. E aí eu acho engraçado que quando a gente abre Discovery Channel, History Channel, né, 9 a cada 10 programas eles estão falando que tudo é culpa dos aliens, né, mas diga-se, vamos esquecer essa parte, a gente vai sempre encontrar, por exemplo, a busca do Santo Grau como se fosse uma taça física, a taça de latão que recolheu o sangue de Jesus Cristo, né? E aí vão buscar, lá no Código da Vinci, um parentesco de sangue de Jesus, e não um parentesco espiritual, de uma linhagem espiritual de mestres e discípulos ininterrupta que vai preservando o ensinamento. A gente que é materialista, a gente fica buscando o parentesco de sangue, o objeto físico, o tesouro enterrado, e não o tesouro de luz dentro de nós, e não o parentesco espiritual, e não o renascimento espiritual. Então, a gente fica querendo descobrir que a gente tem sangue nobre, a gente fica querendo descobrir que a gente é da linhagem de Jesus, que a gente é descendente da França, e fica essa bobageira toda. Como se isso importasse, mas isso não importa, porque se a gente descendente, se eu sou descendente de alemão hoje, eu posso ser descendente de japonês na próxima vida, e daí, né? O que importa é o que eu estou fazendo com a minha existência nessa vida e com as oportunidades que a minha alma está tendo, e se eu estou aproveitando ou não, e se isso está me levando a uma sabedoria e uma prática de virtude ou não. Então, Jesus está falando, não se preocupa com essa coisa aí de mãe física, né, de ventre, de tal, não é isso que importa. O que importa é o seu renascimento espiritual. Tem um texto de Nag Hammadi que chama Diálogos do Salvador, que vai dizer que aquele que nasce da verdade não provará a morte. Então, aquele que nasce da verdade não prova a morte. Feliz é aquele que ouve o Logos e vive a verdade. Esse tema vai de novo se repetir em outros textos, né? O que nasce de uma mulher é destinado à morte. Todos nós nascemos de mulher, porque todos nós estamos encarnados. E a mulher aqui na tradição gnóstica, ela vai representar, no sentido da Eva espiritual, ela representa a intuição que desperta, é o aspecto intuitivo feminino, mas no aspecto sombra, ela vai representar a matéria cega, porque é o que dá a origem material.
Então, há dois aspectos do feminino, né? O intuitivo e o material. Então, o que nasce da mulher, nesse sentido, está destinado a morrer. É o nosso destino. E a gente pensar na morte, talvez, clichêzão, ok? Faça a gente aproveitar melhor a vida, né? Deveria, pelo menos. Mas aquele que nasce da verdade, esse não morre mais. E aí, no Evangelho de João também é dito, em João 3,5, nascer de novo para nascer do Espírito. Eu acho que é um pouco essa a linha que Jesus está seguindo aqui nesse trecho do Evangelho de Tomé. Ele tenta meio que dar sequência, né? Disse Jesus, quem conheceu o mundo encontrou o corpo, mas quem encontrou o corpo, desse tal não é digno o mundo. Isso era uma nota que estava no texto do Humberto Roden, eu esqueci de checar no original em grego. O mundo material é um corpo morto, não digno do homem espiritual. Eu acho que isso é um acréscimo do tradutor. Então, quem conhece o mundo encontra o corpo, mas quem encontra o corpo, desse tal não é digno o mundo. Esse é estranho, né? Para esse, eu fui me apoiar lá no Plotino, minha ginástica mental aqui. Por que eu botei a imagem aqui da caverna e essa imagem que a gente usou na terça passada? Porque que a gente está falando da matéria e do corpo, né, o aspecto mais denso, mais físico da nossa existência, que é necessário para a gente estar aqui. O Plotino, filósofo neoplatônico, lá quem acompanha já sabe quem é, mas o Plotino é do século III e ele vai ter muitas semelhanças com alguns pensamentos gnósticos, apesar das polêmicas. E o Plotino ele tem uma visão muito interessante sobre a matéria que eu acho que complementa aqui o nosso estudo para os gnósticos. Ele vai dizer que a matéria é o mal absoluto, porque a matéria é a completa ausência da luz. Na manifestação plotiniana, o mundo é um derramamento do um. Então, vem um, como um chafariz que se derrama e vai criando os seres celestes, os inteligíveis, os seres divinos, a alma do mundo, as almas individuais, os corpos psíquicos e os corpos materiais e a matéria de fundo. É uma processão do um ao múltiplo. As coisas vão se multiplicando e quanto mais elas se multiplicam, mais elas mergulham na sombra e mais elas se misturam e mais é difícil fazer essa reunião. E aí Plotino vai dizer que a matéria é a privação de toda determinação. Aqui é um pouco de filosofia, porque a determinação é o que ele diz que é um traço do divino na forma. Então, que todas as formas, tudo que existe, possui em si um pouco da essência do inteligível, um pouco de uma essência divina. E isso gera uma determinação das coisas. Elas existem de certa forma, né? E elas têm um propósito. Mas a matéria é a privação de toda a determinação. A matéria como substância, como o objeto final da existência. Então, se ela é privação, ela sequer tem concretude na visão neoplatônica. E aí, isso bate com a visão de que esse mundo material que a gente está preso é justamente o quê? As sombras do fundo da caverna platônica. Elas não existem realmente. Elas não são as formas originais, elas não são a luz que reflete essas formas e não são o sol. Elas são só uma sombra no fundo da caverna. Então, é como se o Plotino dissesse que a matéria é como se fosse só o espelho de fundo da nossa existência. Ela só espelha aquilo que realmente é, aquilo que realmente existe. Então, quem conhece o mundo encontra o que? Um corpo. Quem nasce da matéria ainda está preso nessa sombra, nessa não determinação, nessa privação da luz. Mas, se essa matéria... Aí, eu não quero forçar a barra, mas assim, lembrando, não estou falando de quântica coach, tá? E nem entendo de física. Se alguém quiser explicar melhor, tá disponível. Mas lembrando tudo o pouco que eu sei assim de física, né? De física quântica, etc., ou própria física comum, os átomos, a matéria ela não existe de fato. Ela é um arranjo de átomos. E todos os átomos vieram de um único átomo, o átomo de hidrogênio.
Vocês já pararam para pensar nisso? Que toda matéria que existe, ela surgiu do mesmo átomo, que numa fusão do seu núcleo vai transformando em outros elementos da cadeia, da tabela periódica? Tudo surgiu de um só, um elemento único, que já é material, né? Porque depois o Einstein vai dizer que matéria e energia são dois polos da mesma coisa, e a gente vai lá para os orientais e para as noites de Brahma e respiração de Brahma, e ciclos e doutrina secreta, dá para ir longe nesse papo, eu não estou tentando ir muito longe. Mas lendo essa passagem do Evangelho de Tomé, eu fiquei pensando nisso. Desculpa se eu estou maluco confundindo vocês. Mas é isso. Se tudo surge de uma energia que dá origem a um átomo, de um elemento, que é o elemento de hidrogênio, e a partir de uma fusão do próprio núcleo dele, surgem os outros elementos, os planetas, as galáxias, os universos, né? Tá? Meio que é assim que é explicado o Big Bang. Bem toscamente, porque eu não sou física. E tudo isso tem uma sensação de concretude que, na verdade, são as combinações desses átomos em constante movimento. Então, essa concretude, ela é aparente mesmo. Então, essa concretude da matéria, talvez Plotino tivesse certo. É só um espelho de fundo onde a luz do inteligível se reflete e a gente enxerga como algo concreto, como algo real. A matéria é real, ela existe, a gente bate a cabeça, dói. Mas ela não tem existência absoluta. E aí a gente vai lá no budismo falar sobre o não eu, sobre o vazio de existência inerente das coisas, que elas não existem como a gente acha que elas existem, mas elas têm uma aparência de existência. Então, quando a gente conhece o mundo, voltando aqui para o Evangelho de Tomé, a gente encontra o corpo. Quando a gente conhece realmente o mundo, não só racionalmente, cientificamente, mas a gente entende os mecanismos de conhecer essa realidade, a gente entende como a gente se relaciona com esse mundo, a gente encontra esse corpo, e como esse corpo se originou, a gente percebe a nossa origem. E é muito difícil fazer essa conexão. Os gnósticos, lá no Apócrifo de João, eles vão detalhar como o corpo é feito. Eles tinham essa preocupação de entender como a realidade se formou, como o corpo foi construído, como cada daimônio, cada poder, cada potência é regida por um arconte ligado a um elemento físico, fogo, água, ar, etc. Como esses elementos se combinaram para formar os olhos, o nariz, a boca, o cabelo, e onde que eles atuam nos órgãos, qual que está ligado ao pulmão, qual que está ligado ao estômago, o que faz o cérebro funcionar. Isso tem nos textos gnósticos. Eles tinham uma preocupação quase que mágica de entender como o corpo funciona, como a consciência habita no corpo, como as forças psíquicas regem esse corpo e o quanto que os arcontes se intricam em nós e dão origem ou existência a esses vícios que nos conduzem e a esses desejos e a esses sentidos. Os gnósticos entendiam que o nosso corpo está relacionado com o mundo através dos sentidos e o quanto que isso nos prende nesse mundo. Então, aquele que busca conhecer isso profundamente é como se a gente conseguisse desarmar a bomba. A gente é do esquadrão antibomba, a gente entendeu como é o mecanismo de funcionamento. A gente desarma o fio certo, a gente encontra o corpo e a gente percebe o microcosmos. E, portanto, a gente conhece a nós mesmos. E conhecendo a nós mesmos, a gente conhece o todo. Sempre volta para isso o ensinamento de Jesus. É o autoconhecimento que leva ao conhecimento do todo. O buscar a si mesmo e encontrar na caverna do coração o Cristo que lá habita. Despertar esse Cristo. Então, aquele que faz esse mergulho e encontra esse corpo e conhece o mundo, conhece com gnose, né? Não só com artigo científico, mas que conhece, ele se liberta desse mecanismo e aí ele não é mais digno desse mundo, porque o mundo não prende mais. Então, aqui, aquele que está no fundo da caverna e fala assim, epa lá, isso aqui é uma sombra, e olha para trás e vê um objeto e fala, epa lá, esse objeto está sendo segurado por alguém. Quem são esses poderes que estão me mantendo preso aqui? Vou pular, vou apagar essa fogueira, vou seguir, vou subir. Esse que conhece, ele já não é mais digno dessa caverna de sombras. E ele não é mais reconhecido como um pertencente a essa caverna. Isso é um gnóstico, como eu entendi. Bom,
Falei demais e dei muito nó, desculpa, gente. É compreender como o nosso corpo é animado pela alma e como as partes são interligadas. E compreender isso profundamente é compreender a nossa alma, como ela vivifica o corpo e compreender a origem dela. E aí saber fazer o caminho de volta. Acho que era essa a mensagem do texto. O que vocês acham? Essa passagem 80, eu acho que ela tem muito a ver com a outra passagem que já foi vista, que é a 56, que fala assim: disse Jesus, quem conhece o mundo achou um cadáver, e quem achou um cadáver, dele não é digno o mundo. Então, como é que eu interpreto essas duas passagens, que eu acho que são muito parecidas, que é exatamente o que tu disse, né? Sim, Que sim. o mundo é um corpo morto. E quem conseguiu perceber isso, que o mundo uma matéria inferior, que é efêmera, que é passageira, que é irreal, então quem consegue perceber isso possui uma tal estatura que já não pertence mais a esse mundo. Então, esse mundo material não é digno de tal ser, né? Quer dizer, a impureza do mundo material não coaduna com a pureza de tal ser que tem essa visão, que tem essa percepção. Então, esse ser, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Então, o mundo não o merece, né? Como fala a passagem. E ele está no mundo por quê, né? Está mais para ajudar os demais a ver isso, que o mundo é um cadáver, que é um corpo morto. É essa reflexão que eu percebi, assim, que eu, pelo menos, entendi. Quando a gente percebe que esse mundo é um reflexo morto de uma matéria transitória, passageira, que vai entrar em decomposição, decair e se transformar, a gente já não é tão instigado pelos apegos desse mundo, né? As riquezas e as coisas desse mundo, elas perdem um pouco o sentido, as posses, os objetos, elas perdem o valor. E aí a gente não é mais controlado por essas coisas que regem o mundo, né? Que o nosso mundo hoje, inclusive, né, é regido pelo Deus do capitalismo, pelo Deus do materialismo, é as coisas do mundo, é as coisas desse corpo morto que prendem, né? É difícil se libertar. O Jaime, quem percebe o teor de sombra na mistura que o cerca pode aumentar o teor de luz em si. E aí é legal que não é uma ideia de combater a sombra, porque às vezes surge assim uma ideia de que a gente tem que aniquilar o ego, combater a sombra, mas aí a gente vai ser igual o Dom Quixote lá, lutando contra os moinhos de vento, achando que são dragões. A gente tem que perceber que é um moinho de vento e talvez fazer ele parar de girar, se for o caso, né? Mas se combate a sombra acendendo a luz. Para mim é isso o caminho. Não sei se para vocês é assim também. E obrigada pela presença, pelos comentários, pelo diálogo. Foi muito bom ouvir mais vocês.